Graça e paz a todos. Esse dia, um bom dia. Quero trazer uma palavra abençoada, uma palavra de direcionamento aqui para a sua vida. Eu quero que você pegue essa palavra, coloque no coração, aplique, que vai ser uma arma espiritual de discernimento para que você não venha a ser levado a cair no pecado. Livro de Gênesis, no capítulo de número 39, vou ler a partir do versículo de número 2. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça a seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José, e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que é em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal, e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu no certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela, e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós, entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. Glória a Deus. Queridos, este texto, ou esta passagem bíblica deste capítulo, é sobre, podemos dizer, a história de um dos homens mais famosos da Bíblia, mencionados aqui já no Novo Testamento, que é José, que já vinha aí da linhagem mais próxima do patriarca Abraão, que era pai de Isaac, pai de Jacó, Jacó, pai de José. Então, ele era bisavô de José. Ele tinha, vamos dizer assim, já um legado espiritual da parte do seu avô, ou do seu bisavô, que era Abraão. Mas o que eu quero destacar nesse texto aqui é a perspicácia do adversário com relação à confiança que ele tem de nós pecarmos, de nós cairmos, se ele preparar o ambiente necessário para isso acontecer. Mas um detalhe também que chama atenção é que a Bíblia diz que José começou a prosperar. Ele prosperava e foi recebendo mais autonomia dentro da casa de Potifar. De modo que ele chegou no nível que Potifar entregou tudo nas mãos dele. Tudo para administrar, porque ele via que onde José colocava a mão, prosperava. José era um homem íntegro, um homem que andava com Deus. Lembrando que integridade fala de ser inteiro e sem defeitos, ou sem falhas no que diz respeito à relação caráter. E caráter é o que você é quando ninguém está vendo. Reputação é aquilo que as pessoas veem, mas caráter é aquilo que ninguém está vendo, certo? E nós vemos nessa história que José perdeu a reputação, mas continuou com o caráter. Quando?
quando a mulher o acusou falsamente. E a Bíblia diz que todos começaram a olhar diferente e ele foi preso. Ou seja, uma pessoa que vai preso por acusação de estupro não tem uma boa reputação. Só que quando você decide optar por honrar a Deus e não se preocupar tanto com a sua reputação, desde que você esteja fazendo a vontade de Deus, com certeza ele vai lhe honrar. A gente conhece o final da história de José, como ele saiu da cadeia. Mas eu quero destacar aqui, querido, a astúcia do diabo para nos levar a pecar, para nos levar a cair. Dentro dessa história você vê que depois de acontecer todas essas coisas, a Bíblia diz o texto, dele prosperar, dele crescer dentro da casa de Potifar, a mulher de Potifar colocou os olhos em José. Nós podemos dizer com certeza que ela não estava sendo usada por Deus, com certeza. Estava sendo usada pelo diabo. Para quê? Para tentar barrar José. Porque se o diabo fizer com que nós venhamos pecar voluntariamente e constantemente, isso é de forma quanto mais teimosa, o projeto de Deus na nossa vida vai ser paralisado, vai ser travado. Ele não é paralisado quando nós somos caluniados, ele não é paralisado quando somos mal interpretados pelas pessoas que podem olhar para você e dizer, aquele dali não é mais crente, ou ele está errado, ele agiu errado. Se for a verdade, corrija-se e continue a jornada. Se não, continue como está. Porque na jornada com Deus você não vai agradar todo mundo. Você não vai conseguir agradar todo mundo. A maior tentação de Saul foi tentar agradar todo mundo e ele acabou perdendo aquilo que Deus havia lhe dado. Porque muitas vezes agradar aos outros inclui não agradar a Deus. E agradar a Deus, às vezes, vai incluir deixar muita gente, vamos dizer, chateado com você. A Bíblia diz que dia após dia, olha isso aqui, dia após dia, a mulher de Potifar dizia para José, deita-te comigo. E José dizia, não. A gente até vê a resposta de José sobre as investidas da mulher de Potifar. Lembrando que a Bíblia diz que José, ele era formoso à vista. Alguém pode dizer, então, foi por isso que ela foi atraída. Não, querido, você pode não ser nem tão bonito. Mas se você estiver no propósito de Deus, com certeza Satanás vai preparar pratos, vai preparar alguém e não vai ser de se jogar fora, não. Para perseguir você, para que você caia no pecado da prostituição ou, se é casado, do adultério. Por isso temos que tomar cuidado. A Bíblia diz que José disse assim, porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. Entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa. Olha a posição de José lá dentro. E nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Olha aqui, o que impedia José de pecar não era o respeito apenas que tinha pelo seu senhor. Não era a admiração que ele tinha pelo seu senhor Potifar. Mas era o desejo de honrar a Deus. Deus estava vendo a situação. Era isso que José estava dizendo. Como é que eu vou pecar contra Deus, ou perante Deus? Porque Deus está vendo toda essa situação. Eu não vou pegar nada do que não é meu. Isso é caráter, irmão. Ele não queria nada que não fosse dele. Ele chegou a dizer, olha, ele colocou tudo na minha mão, exceto a ti. Ou seja, eu não vou tocar naquilo que não é meu. Você não é minha, você é do meu Senhor. As outras coisas ele me autorizou. Mas ainda que ele dissesse, se fosse uma cultura tão permissiva, ele dissesse, José, até minha mulher você pode ficar com ela. Eu tenho certeza que José não ficaria. Por quê, pastor? Porque José disse, como pecaria contra Deus? Ele sabia que tocar na mulher de outro homem era um pecado não apenas contra aquele homem, mas um pecado contra Deus. José era um homem que, mesmo estando numa terra de pecado, fazia toda a diferença. Só que o diabo é o seguinte, aqui com certeza, quando ela chamava, deita-te comigo, não havia uma segurança, entre aspas, para pecar. Aí onde entra o que eu quero dizer, que o diabo, muitas vezes, ele acredita piamente que você não pecará, desde que não haja uma ocasião para isto acontecer. O diabo é perito em preparar ocasiões para a nossa queda.
para o pecado. O diabo deve ter pensado assim, ele não está caindo com ela? A mulher é bonita. Ele está rejeitando. Não é porque ele é temente a Deus. Quem é que vai resistir uma mulher? As pessoas pensam, tudo é farinha do mesmo saco. Todo homem é do mesmo jeito. Não, ainda tem homens de Deus nessa terra. Tem pessoas que, frustradas por serem traídas, dizem, todo homem é igual, todo homem trai. Não, querido. A Bíblia fala de homens. Você pode dizer, mas é só na Bíblia. Não, ainda tem homens de Deus nesse tempo que são fiéis às suas esposas porque são fiéis a Deus, porque temem a Deus. Então o diabo pensou, não, eu vou preparar a ocasião e ele vai cair. Vou preparar a ocasião e ele vai cair. Ele só não caiu porque não tem segurança que ele está com medo da reputação dele, alguém pode descobrir que ele caiu porque tem gente na casa. É muito mais difícil você pecar estando num local que tem pessoas te vendo ali, pessoas olhando. Então você muitas vezes teme a sua reputação, você fica sem jeito para pecar. Por isso que muitos estão presos na pornografia. Pode ser que esses homens não estejam na rua, pegando uma mulher, pegando outra na rua, mas estão pecando na pornografia porque se sentem seguros para pecar. Ou seja, ninguém vai saber, ninguém vai ver. Então eles acabam sendo viciados na pornografia, que uma pesquisa feita nos Estados Unidos diz que ela vicia mais do que a cocaína e a heroína. Isso é a pornografia. Deus nos guarde. Então, José estava diante de uma situação que ele rejeitou, mas agora a Bíblia diz que havia um cenário. Qual o cenário? O cenário de segurança para pecar. Quando eu falo segurança para pecar, estou dizendo que não havia ninguém que pudesse interromper a sequência, interromper o processo, até os dois irem para a cama. Não tinha ninguém. O diabo pensa assim, não. Se tiver alguém, ele não vai... É muito fácil ser fiel dentro da igreja, ali, com as pessoas, ou andando com pessoas crentes. Isso não é caráter, isso é reputação. É fácil você não pecar onde está rodeado de pessoas, ou tem pessoas por perto. Agora, quando você entra num lugar, porque quando a pessoa não está liberta, os lugares solitários são lugares de pecado. São lugares que a pessoa vai para pecar. Quando você não está liberto, os lugares solitários é perigoso para você, porque você não está liberto, e quando você não está liberto, você está preso no pecado, e toda oportunidade de estar só será uma oportunidade para pecar. E o diabo sabe disso, então preparou a ocasião agora, preparou todo o cenário para pecar. Mas lembrando que você pode ter segurança para estar pecando, mas você não tem nenhuma segurança depois que peca. O diabo mente para você. Ele prepara o cenário, quando no início foi assim também. Talvez Eva olhava para aquela fruto, para o fruto do conhecimento do bem e do mal, e se sentia atraído por ele, porque já havia tempo, a Bíblia diz que era boa para se ver e bom para se dar entendimento. Mas enquanto ela estava com Adão, o diabo não investiu. Mas quando ela estava só, Satanás disse, agora é a hora, o cenário é agora, não tem ninguém por perto, e essa mulher vai cair aqui. E assim também é com relação a outros pecados, a quem rouba, quem vai roubar não quer roubar à vista. Então ele não se sente confortável, mas alguns até isso está acontecendo. Mas o que eu quero dizer é que o diabo acredita que se você estiver com segurança para pecar, com ninguém vendo, você vai cair. Mas se você entender que Deus está vendo, que o Senhor está olhando, você vai dizer como José, como pecaria contra Deus? Daí então não importa se as pessoas acreditam ou não no seu caráter, na sua integridade, pelo fato de acreditarem que todo mundo, né, é infiel, que todo mundo vai fazer coisa errada nessa área, que todas as pessoas falham, a gente sabe disso. Mas nem todos vão viver na prática do pecado porque decidiram viver uma vida de santidade. O diabo acredita que você vai cair quando estiver só, porque você vai se sentir seguro. Mas depois que você peca, a sua vida estará embaraçada. Você estará preso e totalmente inseguro. Uma pessoa que peca, irmão, mesmo que seja num lugar de segurança, entre aspas, ou seja, num lugar que ninguém viu, ele agora se torna uma pessoa insegura. Ele vai se tornar uma pessoa amedrontada porque vai estar aprisionado. Alguém vai falar sobre um assunto e ele já vai ficar todo, será que descobriram? Será que viram? Uma insegurança vai tomar conta dele. Então o que eu quero dizer para você é que
você, para mim, é que nós temos o caráter. Que o caráter a gente vai estar firme ou sem pecar, independentemente do local. Vamos estar sempre amparados no que José disse. Como pecaria contra Deus? Que Deus possa gerar no meio do seu coração esse desejo de santidade, querido. A ponto de você entrar dentro da sua casa e não ter ninguém por perto e você não vai abrir sites pornográficos. Você não vai acessar aquilo que não pode ser acessado pelo fato de ninguém estar vendo. Não adianta colocar uma senha na Sky, né? E você sabe da senha e depois que todo mundo estiver fora, você vai ver isso, porque você se sente seguro. Não tem ninguém, a mulher não está aqui, as crianças estão na cama. Você vai pecar. Eu lembrei de um homem que ele assinou a Sky e o homem da Sky perguntou, você quer a senha? Ele disse, não, eu não quero isso, que tremeu ainda querendo aquela senha para acessar os filmes pornográficos. Ele é um servo de Deus. Ele disse, não, pode ficar com essa senha para você. Por quê? Quem quer a senha para pecar, a senha fala de segurança. Se você tem a senha, você pode acessar quando você quiser e quando ninguém estiver. Então é melhor você não ter a senha, querido. É melhor você ter a senha da comunhão, que é a oração, a intimidade com Deus. Aí o final da história de José a gente sabe. Ele rejeitou isso, ele foi acusado, ele foi perseguido, mas o cara saiu do cárcere. Olha aí, José estava preso apenas numa cadeia, mas era livre por dentro. E dentro da cadeia ele fez a diferença e ele saiu da cadeia direto para ser o segundo maior homem no Egito. Quer dizer que vai valer a pena ser fiel. Amém? Diga para o diabo que você não vai pecar. Não é porque tem pessoas por perto, mas que você não vai pecar porque você teme a Deus. Deus abençoe a todos. Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos. Eu creio que talvez alguém está sendo tentado nesse momento, mas ao ouvir essa palavra, ele vai refletir e certamente vai seguir um caminho diferente. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.